Agora eu tô ao vivo. Tava tentando entrar. Tudo bom, gente? Super boa noite para vocês, tá? E vamos para mais uma live aqui. A Joana já chegou. A Carol, aqui, ó. Vamos ver a Carol. Vou chamar a Carol, que já tá aqui a pós. Carol Pimentel, uma super nutricionista que já vai entrar aqui e que vai dar todas as dicas para a gente. Aê, Carol! Que delícia estar com você aqui. Ai, que saudade! Eu também. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Também, tudo bem. Gente, a Carol é uma super nutri que eu adoro, tá bom? E olha, eu vou avisar aqui, dia 18 é nível. Foi nível! Óbvio que a Joana tá me dando sopro aqui. Parabéns! Você tá rodada de 18 foi seu cancerianas, doutora aniversário. Ana. E olha que Oi? a gente se apega. Parabéns, Carol! Obrigada. Mais uma voltinha ao sol, né? É isso aí. Surreal nesse momento de confinamento, mas, né? Não, mas tudo bem. Aniversário é sempre aniversário. A Joana fez dia 16. Eu sei, a gente se falou, Jô. Um beijo de novo, de parabéns. Beijo. Vocês são as duas cancerianas? Ah, Sim! por isso que a gente se dá bem. Eu sou ariana. Precisava, né, doutora Ana, de umas câncerzinhas assim do lado para acalmar. Gente, a Carol é espetacular. Ela tem escrito vários e-books que vocês podem ver, compartilhar sobre nutrição, nutrição do bebê, nutrição da gestante, né? Nossa Das crianças. das crianças, espetacular, com várias sugestões de receitas, tudo, tá tudo lá. Tá lá no site da doutora Ana, tá tudo lá, né, Carol? Isso, acessem. Falei. Ai, a oportunidade de te agradecer publicamente, doutora Ana, por Imagina. essa parceria. Eu adoro fazer isso com você. Você sempre me envolve. E é um prazer enorme, né? Para a gente poder ampliar, né, a educação nutricional, tão importante. Super importante, gente. E por isso que a gente tá aqui. Olha, minha irmã tá aí, Maria Isabel Escobar. Casnadá. Um beijo. Essa minha irmã é a paixão da minha vida. Né? Então tá aí, minha irmã. Ah, bem-vinda. Então, legal, né? Carol, então vamos lá. Olha só. A gente está aqui com a Carol hoje, gente. Primeiro, vocês podem ir perguntando várias dúvidas que vocês têm, mas a gente vai conversar com a Carol sobre, acho que é um assunto que todo mundo mais quer saber. Né, Carol? Como é que a gente faz para reforçar a nossa imunidade agora? Com quais alimentos, né, nessa época de pandemia, quais alimentos podem ajudar a gente, né? Então, olha, eu vou respondendo aqui várias coisas que as pessoas já vão perguntando, Carol. Deixar você livre para falar, mas uma das perguntas que todo mundo quer saber é vitamina D, Carol. Ah, legal. Bom, a vitamina D é fundamental, é chave, né, nesse processo de melhorar ou fornecer os nutrientes adequados para o nosso sistema imune. Porque o papel da dieta é esse. Né, fornecer energia, macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, para o nosso sistema imune agir com competência, né? Fazer o que ele precisa, que é defender a gente sob o ataque de diferentes tipos de patógeno. E a vitamina D tem um papel importantíssimo, doutora Ana. A gente vê os estudos mostrando que em algum momento, seja no curso da doença, né? Qual vai ser o curso da doença, a severidade dos sintomas, né? E a duração também
da doença, em algum desses momentos, os níveis de vitamina D, eles vão ter um papel fundamental aí para a gente ter uma melhor resposta do sistema imune. Vitamina D, a gente sabe que é sol, né? Sol, ar livre, estamos em confinamento, então a gente precisa procurar outros meios para repor essa vitamina D tão importante. Eu lembro numa outra live que a gente falou, né? Quem tem uma frestinha em casa, coloca o pé na fresta de sol ali todo dia, que isso é super importante. Mas no atual momento, doutora Ana, os alimentos, eles não são fontes de vitamina D, né? Isso. Assim, ele é muito pouco distribuído na natureza. A gente tem alguns peixes gordos, a gente tem, por exemplo, também alguns cogumelos que não têm um consumo amplo na nossa população, por exemplo. Então, eu indicaria nesse caso alimentos que foram enriquecidos ou fortificados com vitamina D ou repor também por meio de suplementação. Sempre com orientação do médico ou da nutricionista, né? Certo? Sempre. Sempre. Os suplementos, eles são seguros de uma maneira geral, mas é o nutricionista, principalmente, o médico, que vai poder adequar as quantidades, os horários, né? Com qual outro micronutriente que pode conjugar ou não, por exemplo. Então, sempre a recomendação profissional é super importante. Oi? Não, eu ia falar que acabou de passar aqui a minha paciente mais velha, a Aline Riscala. Ela segue direitinho todas as minhas orientações. Ai, que maravilha! Não, já é um ótimo passo. Seguir as orientações médicas baseadas em evidência é o padrão ouro, né? É isso. É o padrão ouro. Seguir orientações médicas baseadas em evidência. Quando a gente fala aí de um alimento e do sistema imune, eu estava assistindo a sua live, doutora Ana, e eu pensei a mesma coisa. Eu adoraria falar também que tem, olha, como um abacaxi e, né, melhor, eu gostaria de falar como um pudim de leite condensado, né? E aí resolvam os seus problemas. Mas é igual remédio. Nesse momento, né? A gente não tem um único alimento que por si só seja responsável por curar ou prevenir alguma doença, ou principalmente a Covid, né? Também a gente não tem nenhuma erva, né? É lógico que aquele chazinho que dá o conforto, não sei, então a gente toma acreditando, né? Tem aí também os seus ativos, é claro. Mas se a gente não tiver um padrão de dieta saudável, né? O que é um padrão de dieta saudável? É uma alimentação equilibrada, colorida e super rica em vegetais. Né? Muitas frutas, verduras, legumes. Por quê? Porque eles são as principais fontes desses nutrientes que são chaves para o sistema imune, né? Principalmente. Então, a gente falou da vitamina D, que já não está tão distribuída em alimentos, ok. Mas a gente tem a vitamina A, o ferro, o selênio, o zinco, a vitamina B12, a vitamina B6. Vamos falar desse zinco, do zinco, Carol. Porque aí, olha, a vitamina D é uma das coisas que eu estou falando, né? Que tem indícios de que a gente mantendo os níveis bons de vitamina D, a gente fica com a defesa boa contra especificamente Covid, né? Legal. Aí, então, você já falou, isso aí. E o zinco é outro elemento, né, mineral, que também é importante para a nossa defesa, para a regeneração das mucosas. Quais alimentos a gente pode indicar para as pessoas assim, tem zinco? Olha, coma bastante isso agora. Então, a carne vermelha é uma das principais fontes, né? Que tem zinco. Mas eu não vou falar assim, coma bastante carne vermelha. Né? Porque senão ela ocupa o espaço do que a gente está falando, que tem que ser colorida, né? Então, até porque a carne vermelha a gente não precisa de grandes porções para atingir a recomendação de zinco. Mas o zinco também está em cereais, em grãos integrais, por exemplo, né? Então, lentilha, o arroz integral, tudo que tem aquela capinha mais durinha, o zinco gosta ali de estar ali nesse momento com o vegetal. Então, as carnes vermelhas, os cereais e os grãos integrais são aí
as principais fontes de zinco, que sim, as castanhas também colocaram aí, as castanhas e as oleaginosas também são boas fontes. A Celinha que colocou. Obrigada por me lembrar. E a gente tem visto que, principalmente entre as crianças, também pode ajudar aí na resposta, né, da infecção respiratória, mas também diminui a severidade dos sintomas. Então, essa combinação toda é importante, porque o que acontece é que existem momentos que o nosso corpo vai precisar mais desses nutrientes, né, doutora Ana? Isso, exato. Num estágio de vida normal, por exemplo, as gestantes naturalmente precisam de mais vitaminas, né? As crianças também, para se desenvolverem, crescerem também. E agora, nesse momento, mais ainda. Chia tem? Chia tem? Alguém perguntou se chia tem? Não, a chia não é a principal fonte de zinco. Não mas é, mas a chia tem ômega 3. Ômega 3 de origem vegetal, né? Não é o DHA. Mas para quem não come peixe de água salgada e profunda, as chias aí, o consumo de chia pode ser bem interessante. E é uma maneira também da gente aumentar fibras, né, na dieta, que é outro ponto. Então, e eu vou lendo, eu vou te interrompendo às vezes só para ler, né? Porque as pessoas estão falando para a gente. Muita gente está falando que não come carne vermelha, alguns que são vegetarianos, né? Que não tem esse hábito. Mas então vocês vejam, olha, para a gente ter. Vamos pensar assim, uma alimentação legal. Então, você não come carne vermelha, não tem problema, tem ferro, tem zinco, mas você tem vários substitutos, claro. Como a Carol falou, castanha, por exemplo, é um substituto tranquilo do zinco, então tá tudo bem, né? E os peixes, você deve comer peixe, ótimo, peixe tem a vitamina D, tem vários outros nutrientes, né, Carol? Então, e quem come os dois alterna, um dia peixe, de águas profundas, outro dia carne vermelha. E aí Sardinha lata, olha lá, que colocaram isso, vai aqui colorindo também vale. Isso, feijão, vai colorindo a semana, o dia e vai colorindo a semana. Tudo isso entremeado com frutas, né? Que é super importante. Isso mesmo. Era isso ovos, que eu ia... que nem a Marta disse, é isso aí. A gema do ovo é fonte de vitamina A, também é importante. Então, todos os alimentos que vocês levantarem aqui, a gente vai colocar couve no feijão, ótimo, porque a couve tem vitamina C, ajuda a absorver o ferro do feijão. Então, tudo que vocês forem levantando vai entregar algum tipo de nutriente. Por isso que a gente fala, tem que variar para acessar todos os nutrientes. Então, o prato tem que ser colorido. Dentro das cores, a gente pode escolher aquilo que mais gosta, por exemplo. Mas tem que ter um roxo, tem que ter um amarelo, tem que ter um vermelho, um verde principalmente, né? Aquele verde que a criança tira assim, ó, lá do fundo da boca e te devolve, né? Então tem que ter verde e paciência, né? Principalmente com os pequenos. A gente tem que perseverar que uma hora ele vai engolir, né? É isso. Ele tira lá do fim da boca e devolve para a mãe, assim. Mas a gente pensar num prato, metade do prato vegetal colorido, como eu falei. Vale beterraba, espinafre, abóbora, também a batata doce, brócolis. Metade do prato é isso. A outra metade, o nosso querido arroz com feijão. E a carne, para quem come, um pedaço pequeno, em 1/4 do prato já é suficiente. Esse é o nosso prato do dia a dia para almoço e jantar, por exemplo. E no meio desse caminho, as frutas. Fruta de sobremesa, fruta no café da manhã. Lembra que a gente precisa abrir um espaço para elas entrarem. Né? Perfeito. E elas são muito coloridas, são muito ricas, doutora Ana, em fitoquímicos. O que é isso? Não é vitamina, não é mineral, mas a planta tem alguma coisa ali, um composto que dá essa cor, né? Certo. Que confere cor aos vegetais. E dentro do corpo humano, eles têm um papel importante que a gente chama de antioxidante. Quando a gente pensa em sistema imune, a inflamação é um componente-chave do sistema imune, né? O que é isso? Quando o nosso corpo vai entrar em defesa, ele primeiro entra em alerta, não é? E o alerta é
disparar alguns inflamadores. E isso gera aí o que a gente chama de radicais livres. Então, os antioxidantes são aquela vassourinha que vai varrer esses radicais livres, né? Para ajudar a limpar esse lixo aí que a gente faz, que é normal. A gente produz no exercício, a gente produz tomando sol também, a gente está produzindo toda hora. Mas o excesso é que é preocupante. Por isso que esses vegetais, eles oferecem esses antioxidantes para a gente tentar normalizar, né, o que é radical, o que esses radicais livres do que pode fazer mal em excesso, e eles normalizam esses efeitos. Não sei se ficou um pouco complicado do jeito que eu falei. Não, ficou super simples, deu para entender tudo. É mais ou menos isso. A célula produz lixo, que são esses radicais livres, e quando a gente come bem desse jeito, né, essas substâncias que são chamadas antioxidantes, o que elas fazem? Elas tiram o lixo da célula. Tiram o lixo da célula. Que a Carol falou. E uma célula sem lixo trabalha melhor. É como uma casa que está toda limpa, em ordem. Ela fica melhor do que uma casa cheia de lixo que acumula ácaro, poeira, rato. É isso aí. Então, adorei essa definição. Porque daí, quando a gente pensa em sistema imune, óbvio, a gente fala que a dieta é a base do sistema imune saudável, mas lembra também que a gente precisa praticar exercício regular e dormir bem e controlar o estresse. Fica mais fácil dormir bem, fica mais fácil controlar o estresse quando a nossa casa tá limpa, né? É isso então, aí. Essa alimentação colorida, ela ajuda a limpar também todas essas nossas células para a gente funcionar melhor como um todo, né? E não só o nosso sistema imune. E uma coisa que tem alguém aqui perguntando, Carol, sobre jejum intermitente. Então, do ponto de vista médico, eu já vou falar uma coisa importante para vocês agora, que é o seguinte, gente. Esse momento de pandemia é um momento que, assim, a gente não está livre de pegar o coronavírus. Quem já teve, não se sabe se tem de novo ou não, se tem a famosa reinfecção. Então, ninguém está livre. Todo mundo de máscara na rua, todo mundo assim, porque o vírus está aí. Tá bom. Então, o nosso sistema imunológico ele tem que estar potente agora. Então, gente, vejam, não é uma época boa agora para a gente fazer restrições alimentares severas, tá bom? A gente, por exemplo, quem está acima do peso, que quer perder uns quilinhos, tem que fazer uma dieta muito bem orientada por uma nutricionista, tá bom? Para quê? Para que tenha todos os nutrientes necessários para não deixar o sistema imunológico, assim, com a guarda baixa. Porque se você faz uma dieta qualquer, assim, errada, vamos dizer assim, ou da sua cabeça, ou que não dê certo, faz aquele jejum longo, seu sistema imunológico vai rebaixar a guarda. E esse não é o momento para isso. Então, quem quiser perder um peso, fazer uma dieta, né? Tem que consultar a Carol ou qualquer nutricionista, né? E da mesma maneira, a gente também não pode detonar a alimentação para o outro lado, porque se a gente começa a comer um monte de besteira, a gente vai produzir mais radicais tóxicos, vai sujar mais as nossas células, e aí também o nosso sistema imunológico não vai funcionar. Quer dizer, os dois extremos são preocupantes. Uma alimentação errada e uma alimentação restrita erradamente, certo? Exatamente. E aí, doutora Ana, é legal a gente falar também que o jejum intermitente, ele não é para todo mundo. Por isso que precisa de acompanhamento. Algumas pessoas vão responder muito bem a esse tipo de estratégia, outras não. Né? Pode piorar episódios de compulsão alimentar. E foi o que você colocou. Não é hora de fazer nenhuma restrição. Aliás, quase nunca é. Né? A gente, mesmo quando a gente está num processo de emagrecimento, né? Quando a gente faz essas estratégias para perder peso, não são estratégias que derrubam o peso rapidamente. Pelo contrário, a gente vai colocando outras metas aí de estilo de vida que são atingíveis, né? Então, antes de começar a perder peso, será que você está comendo frutas, né? As porções, pelo menos 3
3 porções de frutas por dia? Não. Então, antes de perder peso, é legal incluir. Poxa, mas eu quero perder peso e eu vou incluir frutas ainda? É uma estratégia bacana, porque ela vai entrar no lugar de outros alimentos que só estavam dando energia, por exemplo, e não nutrientes, né? É Então, isso. não é hora de fazer restrição. Também quero acalmar todo mundo que ganhou aí 2, 3 quilos durante essa pandemia. Normal. É uma resposta natural do nosso corpo mudar o padrão de dieta quando a gente está submetido a medo, ansiedade, tristeza, que foi o que essa situação toda Lógico. de confinamento, né, gerou pra Isso. gente, né? Eu É fiquei isso. longe da minha avó um tempão, tô longe dela um tempão, né? Tô triste por causa disso. É isso. Às vezes não é uma maçã que me salva, né? Então, esse comportamento é absolutamente normal. A gente já está indo aí para o 4º mês, eu até perdi as contas, doutora Ana, mas né? Acho que para o 4º mês de confinamento. Se você ganhou uma média de 2, 3 quilos, você vai ter mais 4 meses para perder, né? Ou melhor, para normalizar, né, o seu peso. Então, assim, não pode ter mais um estresse por conta disso, porque é isso que deprecia o sistema imune. O estresse, a ansiedade, né? Que leva a um padrão dietético cheio de ficar beliscando no meio do dia, né? Isso. É isso, Carol. A gente vai mudando esse padrão. Mas tem que ter atenção, sim. A gente não pode, né, largar a mão completamente. Não, a gente tem que se cuidar, porque a gente já entrou nessa pandemia com uma outra pandemia nas costas, né, doutora Ana? A gente tem aí quase mais da metade da população brasileira com excesso de peso. É né? isso Então, a mesmo. gente sabe que é uma comorbidade importante, principalmente né, nesses quadros agora de coronavírus e tudo mais. Então, a gente tem que se cuidar, porque quando a gente cuida de todo mundo. É um respeito social também se cuidar, não é? Certeza absoluta, Carol. Isso que você está falando é super importante. E sabe que muita gente passou aí, né, dizendo que a partir do momento que começou a pandemia, que começou a comer mais em casa, até perdeu peso. Sim, porque a alimentação que a gente faz em casa, ela pode ser muito mais saudável. E o que a Carol está querendo dizer, eu acho, é uma coisa muito importante, gente, né? Que é o seguinte, a gente não precisa passar fome para emagrecer, né, Carol? Não precisa passar fome. Você quer perder peso? Não precisa passar fome. Se você faz uma reeducação alimentar, seguramente você vai perder peso de uma maneira mais saudável. E você vai perder o peso que está extra em você. Mas você não vai perder nutrientes. A gente pode perder peso sem ficar privado de nutrientes. Então, gente, é isso que eu acho que a gente tem que ter bem na cabeça. Ah, eu quero perder peso. Você não precisa passar fome. Por isso que existem profissionais, os nutris, sabem exatamente o que você vai comer e que horas e quanto você vai comer para você perder o peso que você quer, não ter nenhuma restrição e seu sistema imunológico continuar perfeito, né, Carol? Isso é super importante, gente, tá? Dieta não é sinônimo de passar fome. Isso é a pior coisa, porque a gente acaba gerando um comportamento contrário. Fica louco. Exatamente. Até porque a gente está falando dieta e a palavra dieta simplesmente quer dizer aquilo que a gente come durante o dia. Né? Dieta não quer dizer que é regime, né? Que a gente associa uma coisa a outra. Não, dieta é tudo aquilo que a gente come durante o dia. Por isso que a gente fala dieta saudável, para você comer todo dia de maneira mais saudável. As pessoas que puderam se aproveitar, por exemplo, desse momento para cozinhar em casa, para desbravar a cozinha, perder o medo aí das combinações e tudo isso, isso foi muito bacana. Porque só o ato de cozinhar, por exemplo, já é um ato saudável. Né? Isso, você já faz, daquilo que você está cozinhando. Não existe alimento vilão, alimentos mocinho, nada disso. Existe um padrão de dieta, né? Aquilo
que você comentou, doutora Ana. Então, hoje, quem come carne vai variando as carnes ao longo da semana. Quem não come, vai variando os feijões e os grãos. O isso. importante é sempre variar e equilibrar. É isso que garante aí um padrão de dieta saudável e, consequentemente, um sistema imune forte e competente. É E isso. resgatar também, doutora Ana, a nossa cultura, né, gastronômica, o nosso Sim. arroz com feijão, Teve aquela gente que comida. perguntou se engorda. Engorda, Carol, arroz e feijão? Já perguntaram aí se engorda. Não, o que engorda é um desequilíbrio entre o que você come e o que você gasta, né? Boa! Arroz e feijão, pelo contrário, né? A base da nossa alimentação é saudável, né? Ela ajuda, inclusive, a manter os níveis do açúcar do sangue ao longo do dia, e com isso você não vai ter aqueles picos de fome que acaba beliscando alguma coisinha. E aí é isso que vai alterando aí toda essa percepção de fome e saciedade. Então, não tem nada de engorda, é um prato super tradicional, perfeito em relação às combinações proteicas, por exemplo, né? Substitui, inclusive, a carne em termos de proteína. Mas, então não precisa se preocupar, né? Moderar as quantidades, você mesmo vai entender o tamanho das suas porções, né? Lembra daquele desenho do prato que eu falei, né? Então, metade vegetal, a outra metade arroz, feijão e uma tirinha ali de carne para quem come. Então, é isso que vai fazer você ter uma dieta saudável que você consiga manter. Isso é o mais importante. Né? Olha, tem uma pessoa que fez várias perguntas e está participando super, que é a Linda Flor. Eu já vi ela passar aqui várias vezes. E, bom, ela só fez uma pergunta agora que eu vou responder, porque ela merece, porque ela está participando super bem. Um beijo para você, obrigada pelo carinho todo, né? E a melhor hora para tomar sol, ela pergunta, e vou te dizer, olha, para fazer vitamina D é entre 10 horas da manhã e 4 da tarde, 10 minutinhos de sol, tá bom? Isso é legal. E aí, Carol, então vou responder para ela em especial, porque ela merece aí. Sabe que estão perguntando Claro. também? Não, e a pergunta é ótima, né? Carol, Todo mundo tem dúvida sobre isso. né? E estão perguntando do abacaxi, Carol, se o abacaxi é bom. Que vitaminas que tem o abacaxi? Ele aí, linda flor de nada. Como é que é o Legal. O abacaxi? abacaxi, ele é rico em vitamina C, né, principalmente. Certo, Também tem algumas vitaminas do complexo B que são importantes. E o certo. abacaxi também é rico em água, que ajuda a hidratar, isso é importante. Olha, a gente sempre está se hidratando. E como toda fruta, é muito rica em fibras. E aí deixa pra gente falar, doutora Ana, o quanto que essas fibras são importantes na nossa alimentação. Por isso que a gente fica, né, buzinando, tem que comer vegetal, porque os vegetais são as principais fontes de fibra, que aquelas bactérias que habitam o nosso intestino e que são boas, né, adoram também. Isso. Então, quando a gente come bastante fibra, a gente alimenta essas bactérias, alimenta a nossa, que chama microbiota do intestino, Isso. e que tem um papel importante também no nosso sistema de defesa, né? Então, Exato. e no controle do estresse, da ansiedade, porque existe aí um eixo chamado cérebro-intestino, né, que se conecta bem. Então, a hora que a gente está alimentando o nosso intestino, a gente também está alimentando aqui, de alguma maneira, a produção de serotonina, que causa bem-estar e ajuda também a gente ter mais resiliência ao estresse. Nossa, Perguntaram maravilha. que horas comer abacaxi. A hora que você tiver vontade. Ai, mas eu fico meio indisposta se eu como abacaxi à noite. Então, come abacaxi de manhã. Não tem... É uma resposta muito individual. Não tem horário para isso, não. Qualquer hora é hora. Então, e a camomila? A camomila, um chá de camomila, por exemplo, acalma a ansiedade das crianças? Estão perguntando também. É uma alternativa interessante, né? Chá de camomila, chá Sim. de alface, né? Tudo isso, chá de maracujá, né? Essas
são a camomila, por exemplo, que é uma flor, né? O maracujá, a fruta. Tem alguns compostos que podem aí atenuar um pouco, talvez, os sintomas da ansiedade. Nada baseado em estudos, ensaios clínicos randomizados. Então, quando a gente pensa nisso, é muito mais aquela coisa do acerto e erro. Como não oferece risco à nossa saúde, um chá de camomila, então Sim. pode oferecer e observar. Se você perceber que esse quentinho está fazendo o seu filho dormir melhor, ele está ficando mais tranquilo, problema nenhum. É Né? isso Se aí. não for isso, vamos tentando aí umas outras alternativas. Um copo de leite, por exemplo, antes de Isso, dormir. Uma isso, banana amassada com aveia e mel. Também são opções bacanas aí como lanche da noite para isso, crianças, por exemplo, porque elas são ricas em triptofano, que é um isso. aminoácido que ajuda aí a produzir mais desses compostos que dão essa sensação Isso, de de bem-estar, tranquilidade. né? Ó, Então pode ajudar também. três alimentos que a Carol deu, gente, para a gente dar aquela relaxada para dormir. Assim, depois que você jantou, tudo bem, você quer dormir bem, olha, faz assim, ó, para as crianças também. Dá um banho quente, vai relaxando as ideias, tem que ver uma coisa bem tranquila. Depois desse banho quente, gente, um chazinho de camomila quentinho, tá? Um copo de leite quente, ou um copo de leite quentinho, ou o que a Carol falou, uma bananinha com aveia e mel, tá? Nossa, depois escova os dentes, que aquele Isso soninho mesmo. bem gostoso, delicioso, bem quentinho, né? Então, é isso. A gente faz essa rotina do sono, isso ajuda muito, viu? Principalmente agora, tá todo mundo muito ansioso, né? A turma tá muito ansiosa com tudo isso, então a gente tem que ter esses rituais que acalmam. E a noite é um bom momento para a gente ter esses rituais calmantes, né? Exatamente, É fazer isso aí. esse higiene do sono, né? O quarto tem que estar escuro, silencioso, não é hora de ficar ali na TV, na série, né? Alguma Isso. coisa assim, porque todo esse processo vai ajudando a gente a desligar para ter um sono mais tranquilo. Isso. E assim, Carol, opa, desculpa, acho que sumiu aqui, não sei. A gente perdeu um pouquinho a Carol, mas já deve voltar. E eu vou perguntar para ela quanto tempo antes a gente deve comer antes de barriga cheia. Acho que a Carol perdeu aqui a conexão. Eu vou esperar ela entrar de novo, né? Para a gente ver se a gente recupera a conexão dela. Tá aqui, ó. Visualizar, vamos ver se vem. Tá aqui. Aqui, vou adicionar a Carol de novo, tá bom? Perdeu e ela já vai voltar aqui pra gente, tá? Doutora, para acalmar a gente só vacina. Voltei, Voltou, desculpa. voltou. Tá ótimo. Então, Carol, quanto tempo a gente deve? A gente janta, qual é o intervalo entre jantar e dormir? Fazer esse ritualzinho do sono, tomar um banhão quente e Eu acho que quanto tempo? pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, né? O ideal seriam 2 horas. Isso, Fazer a última refeição leve, não um jantar isso, que é completo. Isso precisa de mais tempo, aí umas 3, 4 horas. Mas tá. uma refeição mais leve pode ser por volta de 1 hora e meia, 2, até uns 40 minutos antes do sono, né? De Bom, novo, isso também é bem individual, né? Tem gente que consegue comer e dormir tranquilamente, outras pessoas podem sentir, né, um pouco mais de dificuldade, então tem que observar. Mas um lanchinho leve, 1 hora antes do sono, geralmente maravilhoso, costuma né? dar certo aí. É isso aí. Nossa, isso é super importante, né, gente? Porque agora, nessa época de pandemia, é isso. A gente tem que manter um pouco, assim, o foco, a tranquilidade, a calma. Sabe por quê, gente? Porque tudo isso vai passar. E olha, a gente está com cada vez mais perspectiva de vacina. Estou respondendo porque muita gente falou assim, para É. acalmar a gente só a vacina. A vacina vai acalmar, mas não, a gente tem que continuar tomando cuidado na vida. Né? Não é porque o coronavírus foi embora, né, que a vida vai deixar de ter os seus desafios. A vida sempre nos Exato. desafia, né, Carol? E para isso a gente Não é porque o coronavírus vai embora ou porque ele chegou que a gente pode, como eu estou falando até agora, abrir mão da alimentação, que é a nossa isso, base de autocuidado, né, doutora Ana? exato, alimentação, Então, gente.
É a vida sempre, é o que estrutura a sua vida. Sabe que é, gente? A gente é muito aquilo que a gente come, de fato, né? Então, pelo fato da gente ser muito aquilo que a gente come, o que você come vai determinar o que você é. Então, a gente tem que ter muito critério. Não é por isso que você nunca vai comer um chocolate. Teve gente que passou aí e falou: chocolate, eu amo chocolate, tá? Chocolate é uma delícia, mas não é, você não vai ficar comendo chocolate todo dia, toda hora. Não, a gente tem que deixar também essas coisas gostosas para momentos especiais, momentos gostosos, né? Exato. E descobrir o prazer em ter uma alimentação saudável. Descobrir Isso, o prazer em comer um prato colorido. Não isso. precisa só porque todo mundo fala, ai, legumes ao vapor. Não precisa. Você pode fazer refogado, você pode fazer assado, você pode fazer grelhado. O importante é encontrar a forma que você mais gosta, né, para que isso seja sustentável. Ou seja, a gente tem que comer com prazer, doutora Ana. É Eu isso. preciso defender isso, sabe? Que a alimentação saudável, ela é gostosa, ela é prazerosa e ela é possível. É Teve isso. um estudo muito bacana na Finlândia, só para a gente ter aí como uma ideia, né? Eles Tá, acompanharam essas políticas públicas que incentivaram a alimentação saudável por mais certo. de 35 anos. E houve uma diminuição em até 80% das doenças cardiovasculares da população. Ou Olha só. seja, a ciência está mostrando para a gente que é a maneira mais fácil, mais barata, né, e mais sustentável da gente viver mais e viver melhor. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de sentir prazer em comer esses alimentos do dia a dia, né? De uma maneira saudável. Que não quer dizer que eu vi pular aí o chocolate, né? Eu sou fã também. Não quer dizer abrir mão do chocolate, não É, quer dizer abrir mão do seu doce preferido, não quer dizer abrir mão da sua feijoada, não quer dizer nada disso, né? é Quer isso, dizer é só exatamente. manter um equilíbrio. E sabe o que estão perguntando também, Carol? Agora o outro lado, que a ansiedade gera muita falta de apetite, que algumas pessoas não conseguem comer por conta do excesso de ansiedade, né? Como é que a gente pode fazer? Olha, aí eu começo a responder e já passo já para a Carol, mas é claro que a gente tem que entender a nossa ansiedade, tentar tratar a nossa ansiedade. Profissionais podem ajudar a gente a tratar a ansiedade, porque quando a gente deixa de comer por conta da ansiedade, a ansiedade ela já dá um passo na frente. Isso pode significar que a gente pode começar a prejudicar nosso organismo. A falta de alimentação, como eu falei, nesse momento, fazer uma restrição alimentar, poucos alimentos nesse momento, pode deixar nosso sistema imunológico um pouco combalido. Então, é importante a gente estar em dia com a alimentação e, por isso, menos ansiosos também, né? Então, Exato. é isso, gente. A gente tem que cuidar dessas duas coisas juntas, né, Carol? E É aí, isso a aí. alimentação é Acabei de ver importantíssima. até. Desculpa, acabei de ver até que o doutor Arthur, um beijo para ele, comentou. O doutor Arthur é psiquiatra e ele falou uma vez numa live comigo uma coisa muito importante. Quando a gente percebe que a ansiedade ou a tristeza, né, ou o medo está impedindo a gente de fazer alguma coisa, como por exemplo comer de maneira adequada, é a hora de pedir ajuda. Pedir ajuda nesses casos é um ato de coragem também, né? A gente Sim, tem que entender que está acima da nossa capacidade de lidar com isso e pedir ajuda de algum profissional especializado, né? No caso, isso. os psiquiatras, psicólogos ou o médico da sua confiança, para que possa ajudar a você passar por isso, né? Porque a partir do momento que ela assim, não consegue comer, ou tem episódio, ou o contrário, né? Tem esses episódios de compulsão alimentar, a gente precisa olhar para essa ansiedade de um outro jeito, né? Que não é só aquilo que a gente estava comentando, do chazinho de camomila, né? Às vezes Exato, exato. às vezes isso não vai surgir efeito, é Aí é, preciso é. entender o que está acontecendo.
O próprio doutor Arthur, ele passou, estava passando aí, e ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: se você começa a ter essa restrição alimentar, você vai ter um emagrecimento não saudável, né? Exatamente, porque aí a gente pode imaginar que você está precisando perder, ou você está precisando perder peso. Você pode perder peso saudável ou não saudável. Então, às vezes, as pessoas falam, ai, que bom, emagreci, eu estava nervosa e emagreci. Esse pode ser um emagrecimento não saudável. Você está ruim de alguns nutrientes, e isso está deixando você muito mais vulnerável a várias coisas, né, Carol? Gostei de bater. Principalmente as infecções, né? Aí, Exatamente. né? O que a gente fala que é emagrecer de maneira não saudável é porque provavelmente você está perdendo massa muscular, né? Isso, E, isso. e isso, perder massa muscular deprime muito o nosso sistema imune, por exemplo, né? É A gente isso. fica de fato desnutrido. É Então, não, aqui, voltando ao começo da nossa conversa, não é hora de fazer restrições, não é hora de fazer regimes mirabolantes, é hora de se cuidar, né? De ter um tempo para isso, de entender que qualquer pequena oscilação é absolutamente normal e que a isso. gente vai voltar. A gente já está voltando aos poucos, né? Isso Exato. vai voltar Vai também. voltar. Carol, me perguntaram também sobre suco detox. O que você acha do suco detox? Bom, aquilo, né? Suco detox? Olha que difícil. Que difícil. Tô escolhendo as palavras. Não precisa escolher, não. Fala o que você acha. Suco detox, geralmente você pega couve, abacaxi, gengibre, bate tudo no liquidificador, né? E toma. Maravilha! É fruta, é verdura, é legume, é colorido. Ainda mais se você bater isso e tomar na hora, vai ter ainda todas as vitaminas. As fibras a gente perde, porque essas fibras vão para o bagaço desse suco, né? A não ser que você tome com o bagaço também. Agora, quem faz detox é o nosso fígado, né? Ele veio para isso, é ele que faz essa função. Então, assim, são padrões de dietas saudáveis. Esse suco não vai fazer nenhum milagre, né? Ele pode aumentar a ingestão aí de vitaminas, de líquidos, como eu comentei, mas, né? Não tem nenhuma comprovação. Pelo contrário, né? A gente até tenta evitar esse nome, detox, porque, de novo, parece alguma coisa que você está purgando, né? Você foi lá, teve um final de semana que você quis fazer de tudo, e daí na segunda-feira você faz detox. Não funciona. Não né? O que funciona é a gente voltar para a rotina, né? Entender que aproveitou e tá tudo certo. É isso, né? É isso que aí. funciona. É isso, o suco detox serve como uma outra fonte de nutrientes. Ótimo, porque tem Exato, o suco nutrientes detox serve como suco. Como um suco. Ele tem o poder de um suco. Não é que ele vai espremer seu corpo e tirar todas as impurezas que estão lá dentro que você consumiu. Não, ele vai ser só um suco com nutrientes, né? Exato. A mesma coisa vale para os shots, né? Shots de cúrcuma, shots de gengibre, shots de não sei o quê. Isso. A mesma coisa vale. O shot funciona como shot, né? É isso. E bom que você está tomando aí de cúrcuma, não de tequila, por exemplo. Mas é shot. É isso. Quando a gente vê em nível de evidência, se fizer uma busca, doutora Ana, em artigos científicos, a gente vai encontrar muita coisa publicada com cúrcuma, com gengibre, com alho, com as ervas, com tudo isso. Agora, são estudos in vitro. O que quer dizer? A gente concentrou muito essa dose, colocou numa plaquinha e viu que ali tinha algum efeito. O nosso organismo é muito mais complexo. As doses usuais de consumo são menores também, né? Então, como parte de uma dieta saudável, ok, não vai fazer mal, você ainda vai ganhar mais os nutrientes, porque as especiarias são excelentes para isso, para melhorar o sabor, para fornecer mais desses compostos, mas o que importa é uma base de alimentação saudável. Carol, tá todo mundo perguntando agora do própolis. Própolis
extrato de própolis, tá? A Linda Flor quer saber do própolis e muitas pessoas querem saber. Vamos lá. Olha, o própolis é a mesma coisa. A gente também tem vários estudos in vitro mostrando, principalmente como melhora do sistema imune, mas, de novo, ele isolado, né? Não é o responsável por curar nada. Agora, ele é super bacana, porque, de novo, é uma fonte alternativa aí de um outro tipo de nutriente. Clinicamente, de fato, a gente vê melhor, assim como a gente vê da vitamina C, por exemplo, na redução da severidade dos sintomas e na duração de um resfriado comum. Mas ainda a gente ainda precisa estudar muito para a gente afirmar e dar como orientação geral para a população, né? Então, com bastante própolis. Se você tem própolis, se você está acostumada com isso, se isso faz parte da sua rotina de cuidado, ok. É isso aí. Né? É isso mesmo. Ó, espetacular, gente, porque com tudo isso, deu para a gente ter... Nossa, já chegamos em quase 50 minutos, Carol. Vamos ter que parar. A gente podia continuar falando um tempão. Porque com isso, gente, o que dá para a gente ver com tudo isso que a Carol explicou super bem para a gente? Olha, a melhor alimentação é uma alimentação rica em todos os nutrientes. E como é que a gente sabe disso? Fazendo um prato colorido. A gente tem que fazer um prato colorido e um prato colorido na hora do almoço, um prato colorido na hora do jantar, comer umas 3 porções de frutas por dia. Não esqueça a nossa fonte de cálcio, que é o leite. E não esquecer da vitamina D, que a gente faz quando o sol bate na pele de meio-dia até as 4 da tarde, 10 da manhã até as 4 da tarde. E se não dá para tomar sol no inverno, podemos ver uma suplementação com orientação. Esse é mais ou menos, Carol, um resumo, né, do que a gente falou hoje. E muito importante, gente, assim, não é hora da gente perder peso, emagrecer agora, assim, sem uma orientação nutricional. Há pessoas que precisam sim perder peso, podem e devem perder peso com orientação nutricional. Para você perder peso, não perder nutrientes. E o seu sistema imunológico continuar bom, continuar operando, continuar rígido. Só a nutricionista sabe fazer essa orientação nutricional para realmente você perder o seu peso sem perder nutrientes. Isso, certo? E a gente vai ajudar você a reconhecer aqueles alimentos que você gosta, como incluí-los de uma maneira equilibrada, sem tirar nada, sem fazer nada mirabolante, né? E eu acho que é isso, acho que a ideia é essa, doutora Ana, uma alimentação saudável, ela é legal, vale a pena. É isso aí, é isso aí. Experimentar novos alimentos, isso é importante também. Espetacular, Carol. Carol, super obrigada. É sempre uma delícia conversar com você. Acho que as pessoas aproveitaram bastante, todo mundo te elogiando, várias pessoas querendo fazer consulta online com você aí, tá bom? Entra lá no meu Instagram, a gente vai conversando também. Isso. Os e-books estão lá também, né, Carol? Estão no Instagram. Tá, estão todos lá. Toda semana a gente tem alguma coisa também no site da doutora Ana Escobar, que a gente está agora falando. A semana passada foi sobre fibras, tem receitas, né? Tem dicas de como consumir. 3 dicas, essas dicas são legais. 3 dicas de como consumir fibras, por exemplo, tá lá. E seu Insta? Fala seu Insta para a turma, seguir você. Carolina Pimentel, tudo junto. DRA Carolina Pimentel. Doutora Carolina Pimentel, é isso aí. Espetacular. Ai, doutora Ana, nossa, que delícia. delícia. É um prazer enorme falar com você. Vamos fazer mais live. Ó, qual o Instagram? Doutora Carolina Pimentel, tudo junto, tá bom? Fica em cima. Fica em cima, fica em cima. Aqui, fica, tá aqui. Ler. Daí, eu não tô vendo nada, mas a Joana tá aqui dizendo que dá para ler. Carol, mas a gente está sempre se marcando também. Faz tudo aqui, eu dependo dela. A Joana, para quem não sabe, é minha sócia. A gente trabalha junto, ela que faz tudo isso acontecer, né, Carol? Joana, eu também dependo dela, Joana querida. Tá bom? Beijo, Carol. Tá mandando um beijo para você, Carol. Um beijo, adorei, obrigada. Então tá, beijo gigante, Carol. Doutora Ana, você é uma pílula de alegria. Imagina, tamo junto. Linda Flor, obrigada, ficou aí o tempo todo. Linda Flor, quero te conhecer um dia.
Obrigada por estar aí, viu? Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau.